Olá, senhores, tudo bem? E aí, estamos de volta, né? Estamos de volta. Nossas aulinhas de teoria geral da administração. Pessoal, é muito importante, né? Como vocês podem observar aqui, estou na minha casa, né? Gravando vídeo de uma forma totalmente amadora. O ideal seria que a gente tivesse uma estrutura, câmeras, né? Iluminação, né? Mas não dispomos dessa estrutura. Então, vocês podem observar que a câmera às vezes não tem uma qualidade muito boa, né? Eu estou gravando com a câmera do meu notebook e uma estrutura que talvez não seja tão a mais adequada, né? O ideal para as gravações da videoaula. Né? Mas se a gente está fazendo, eu particularmente faço isso pensando sempre na educação de vocês, né? Na melhor maneira para você compreender a matéria. Então, assim, durante as semanas a gente pode ser que a gente venha ter a videoaula, não é certo, né? Tudo depende de como vai se dar aí durante o planejamento, a semana, né? Mas sempre que possível vou gravar uma videoaula para vocês, expondo um pouco melhor o conteúdo, tá ok? Né? Algumas orientações básicas, né, pessoal? Sempre tomando muito cuidado, né? A gente está passando por uma pandemia muito complicada e que uma das melhores formas da gente evitar o contágio em massa aí é o isolamento social, né? Eu falo isso porque, além de proteger você, eu acredito que você deve proteger a sua família, né, pessoal? Porque senão fica um pouco complicado, né? A situação e a gente não sabe o que pode acontecer aí, né? Enfim, mas, voltando aqui às nossas orientações, o ideal é que você abra agora, né, o Moodle na nossa sala, né, de teoria geral para que você possa entender algumas questões que eu vou colocar aqui para vocês, né, para você compreender um pouco melhor. Então, vamos lá, na nossa sala do ambiente virtual, vou acompanhar aqui para vocês, eu tenho a semana 1. Você tem as instruções da semana 1, que é importante, você lê o fórum de dúvidas. O fórum de dúvidas, pessoal, ele é extremamente importante porque você vai colocar somente as dúvidas da disciplina. Aqui não é fórum de bate-papo, tá ok? O bate-papo a gente vai ter em formato via chat para vocês com os horários descritos. Logo abaixo você tem um conteúdo da semana, vai me acompanhando aí no seu ambiente virtual. O conteúdo da semana, né, em formato de slides, você tem a videoaula, que é essa que eu estou ministrando para vocês, e depois os vídeos complementares. Nos vídeos complementares, você tem dois vídeos muito importantes aí para o seu aprendizado. O primeiro fala do perfil do administrador e o segundo é uma entrevista com o principal autor do nosso livro base de Teoria Geral de Administração, Adalberto Chiavenato. Então você tem aí uma entrevista com o Chiavenato e, por fim, a participação dos alunos sobre o conteúdo da disciplina. Nessa participação você vai abrir um tópico, né, para comentar tudo o que foi visto, né, dentre vídeos, material de estudo, e você vai comentar um tópico de um colega. É muito importante que você tenha essa participação, beleza? Uma outra coisa também que é importante você falar, que a gente falar para você, é o caderno. Então, qualquer coisa, pause o vídeo, já vá pegar o seu caderno para você fazer as anotações. Na primeira semana e na segunda semana a gente vai fazer uma revisão geral do conteúdo, tá? Alguma coisa de conteúdo novo, mas é mais uma revisão. A ideia, pessoal, é que as videoaulas elas sejam um pouco menores do que a aula presencial. Por quê? A ideia é otimizar, né, o seu aprendizado aí, né? E também você vai ter as outras atividades da disciplina. Você tem, às vezes, um estudo de caso, um fórum de bate-papo com os alunos, vídeos complementares, então você tem outras atividades, né? E o mais importante para a gente falar e começar aqui a nossa aula, o ambiente virtual pode ser novo para alguns e também muitos estão, às vezes, com alguma dúvida: professor, como é que vai ser, né, essa aula virtual? Será que a gente vai conseguir
né? No início sempre tem um pouco de dificuldade, isso é normal até o período de adaptação, mas o principal, quem faz a aula à distância é você, é o aluno. Se você se dedicar, né, procurar as instruções e seguir de maneira correta o que nós colocamos no ambiente virtual, você vai ter um estudo de maneira efetiva. Mas se você quiser enrolar, né, infelizmente a gente não é você. Então quem faz a diferença no ensino à distância é você. Né? O nível de graduação acho que é um nível que nós já temos um pouco de consciência maior, né? Muitos já têm o seu emprego, vão buscar mercado de trabalho, outros estão começando a conseguir estágio. Então, assim, depende de você. Ensino à distância depende mais de você. Beleza? Né? A gente está aqui para dar o apoio no que for possível, mas quem faz o ensino à distância é você da sua casa de maneira efetiva. Vamos começar lá? Me acompanhe nos slides, por favor, para a gente poder acompanhar direitinho. Nosso primeiro slide, né, da revisão, aquela questão que eu coloquei para vocês. Quem é o administrador da organização? E aí você tem chefe, gestor, líder, CEO. CEO, para quem não lembra, é o Chief Executive Officer, é o grande gerente geral, o executivo das empresas. É uma nomenclatura muito utilizada hoje em dia e é muito importante que você esteja conhecendo essa nomenclatura para poder discutir algumas situações de mercado também, entender como essa nomenclatura é utilizada no mercado. O CEO, já falei para vocês, a questão de gestor seria também um CEO, né? Quem faz a gerência. Um ponto que eu quero colocar para vocês aqui é a questão de liderança e chefia. Será que todo chefe é líder e todo líder é chefe? Uma diferença básica que eu vou colocar para vocês é a chefia geralmente ela é imposta, né? O conceito de chefia ela é imposto. Geralmente a chefia manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? A liderança é um pouco diferente, vai fazendo suas anotações aí, tá bom? A liderança ela é aceita pelas pessoas. Geralmente um líder é porque aquele líder é aceito. Então, nem todo chefe é um líder, né, pessoal? Essa é uma diferença básica aí, né, nesse nosso primeiro slide. Passando aí, a gente fala um pouco dos níveis que compõem uma organização. A gente tem, geralmente utiliza a pirâmide como elemento chave para estudar muitas das teorias da administração. E nessa questão dos níveis organizacionais, a gente pega na pirâmide, por exemplo, o topo da pirâmide. É o que? É a alta direção, é a alta gestão. Quando nós estudarmos os tipos de planejamento, você vai ver que essa alta direção ela faz um planejamento de longo prazo, né? Pensando lá na frente, quais são os impactos que nós vamos ter nesse plano de trabalho daqui 5, 10 anos. Então se utiliza pessoas com habilidades conceituais muito maiores, né? Porque a ideia aqui é você trabalhar com um intelectual, né? Um intelecto para gestores, grandes administradores executivos, planejar o futuro da organização. Logo abaixo a gente tem o nível intermediário, que são as gerências médias que a gente costuma falar. As gerências médias são o que, professor? Geralmente elas trabalham separado por áreas, né? A gerência financeira, a gerência de marketing, gerência de logística, gerência de produção. Essas são as áreas que você vai aprender ao longo dos cursos aqui, que a gente vai trabalhar bastante com vocês. Essas são as gerências médias. E na base, a gente tem o que a gente popularmente chama de chão de fábrica, né? É aquele nível operacional. No nível operacional também tem supervisão, tá, pessoal? Tomar cuidado, falar que o nível operacional as pessoas só executam. Lógico, quanto mais você desce na pirâmide, mais executa. Quanto você mais sobe, mais planeja. Mas você também tem uns níveis de supervisão na base da pirâmide aí. E no próximo slide, a gente está vendo aí, a gente já passa para as competências do administrador. Quais são as competências? Aquela sigla que a gente falou muito, né? O CHA. Conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Então você tem a sigla CHA aí, começando com conhecimento, é o saber
né? A gente ouve falar muito no mercado, fulano tem know-how nisso, tem know-how naquilo, é o quê? É o conhecimento que ele tem, né? A ideia é que você sempre amplie esse conhecimento, até mesmo é por isso que você está aqui no nosso curso. A ideia é que você tenha um conhecimento um pouco maior para aplicar no mercado. Esse é o nosso primeiro, que é o saber, o conhecimento. O segundo é a habilidade, é você saber fazer aquilo. Muitas pessoas não têm o conhecimento, mas têm a habilidade, sabe fazer. O conhecimento que eu falo é o conhecimento mais teórico. E aí você fala, professor, então só quem tem habilidade também não é absorvido pelo mercado, porque não tem um conhecimento teórico. Engano. Muitas vezes o saber fazer, aquela habilidade, é aquele rapaz que pega na massa, coloca a mão na massa que a gente fala, né? Aquele funcionário, ele realmente ele é muito requisitado nas organizações. Pessoal, aqui no saber fazer, né, você tem a ideia daquele funcionário, muitas vezes aquele trabalhador braçal. Ele não tem tanto estudo, mas ele sabe fazer. Então ele aplica aquilo que geralmente ele aprendeu ao longo do tempo, né? E ele sabe trabalhar, é aquela habilidade de trabalhar. Às vezes a pessoa também ela não sabe tanto o conteúdo, mas ela tem a habilidade de trabalhar em equipe. É um tópico que eu coloquei para vocês. Essa habilidade ela é muito importante dentro da organização. E, por fim, a gente tem a atitude, que é o fazer acontecer. É aquela pessoa que a gente popularmente chama, ela bate no peito, né? Ela chama a responsabilidade para si. Então, ela tem a atitude. É aquelas pessoas que a gente costuma falar dentro da organização que são proativas. Esse é o tipo de pessoas que às vezes conseguem um lugar no mercado muito bem colocado, simplesmente por ser proativo. A pessoa ela não tem um conhecimento tão grande, ela não tem uma habilidade muito grande, mas ela sabe fazer as coisas acontecerem, ela dá resultado. Por quê? Porque ela chama a responsabilidade. Ela é uma pessoa extremamente proativa, então ela não tem muito medo de assumir os riscos. Por quê? Porque ela sempre está inovando, sempre está propondo ideias novas, né? E depois a gente vai para os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade nas organizações, né? Esse é um conceito que às vezes gera um pouco de divergência, mas a gente vai trazer aqui unicamente para a nossa explicação dentro do nosso curso de administração. Então, qual que é a ideia? Elas são um pouco diferentes, começando aí pela eficiência, né? Que é fazer as coisas da maneira correta, do método correto, para se atingir algum objetivo. A gente tem aí como exemplo, eu gosto de falar para vocês, sempre a questão, às vezes, do auxílio, né? Professor, precisa de tanto papelada para conseguir o auxílio, por quê? Porque esse é um procedimento certo, é um meio legal. Legal de quê? De legalidade, de se conseguir alguma coisa, né? Para evitar no futuro pessoas receberem que não precisavam em detrimento de outras que realmente estavam precisando. Então, aqui a gente utiliza que nem sempre os fins justificam os meios. O segundo ponto aí é a nossa eficácia. Se você olhar aí no seu slide, né, você tem uma figura que ela vai direto ao ponto, né? Ela está acertando o alvo, que é o que? Você está indo, alcançando o seu resultado, atingindo o seu objetivo, fazer a coisa certa para alcançar o objetivo. Aí sim a gente utiliza a nossa velha e conhecida frase de que os fins justificam os meios. E por fim a efetividade, que é o que? É a união, né? É o link das duas outras que nós já falamos. Eficiência mais eficácia. A efetividade, ou seja, eu tenho a maneira correta de se fazer as coisas, eu proponho fazer tudo da maneira que a lei me permite e alcanço os meus objetivos. Essa seria a empresa, né, que ela respeita todas aquelas normas técnicas, legislação, respeita a sociedade, que é muito importante hoje em dia, tem uma responsabilidade social e principalmente nas organizações que nós estamos estudando aqui, falando mais das privadas, ela consegue o lucro, né, para se manter viva no mercado. E aí,
né, partimos aí para as 4 funções básicas do administrador, que são quais? Fala aí. Isso aí. Isso daí que você falou aí mesmo. As 4 funções básicas do administrador pode ser, né? A nossa sigla pode ser, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Você tem essas 4 daí. O planejamento como base de tudo que você vai fazer na vida, até para a sua vida pessoal, né? Você tem lá estabelecendo seus objetivos, suas metas, é o primeiro, né? O segundo, você tem como organizar, desculpa, e aqui você organiza às vezes os setores, organiza as pessoas que vão trabalhar em determinados setores, nem todas as pessoas têm afinidade com certos tipos de setores, né? Então essa função é muito importante. Você dirige, que é outra função. Aí na direção surge muito aquela figura da liderança, né? Qual que é a sua liderança, né? Aí você vai botar a sua liderança em prática, você dirigir essa organização, saber liderar o seu setor e saber conversar com os outros setores também. E por fim, você tem a atividade de controlar, né? Como que foi a execução do meu serviço? Todo o processo ocorreu de maneira correta, né? E aí, se não ocorreu de maneira correta o processo, eu vou fazer uma ação corretiva, ou seja, eu vou voltar desde lá da ponta final, eu vou voltar fazendo uma ação corretiva, corrigindo todos os erros que eu tive durante o meu processo. Isso daí, nos períodos mais à frente, a gente vai ver o conceito de logística reversa, que funciona muito igual esse da administração, mas por enquanto ficamos só na teoria geral da administração. Então, controlar, eu vou fazer a minha ação corretiva controlando desde o final todo o processo até o início, na volta. Para quê? Saber o que deu errado, o que deu certo eu vou manter, o que deu errado eu corrijo, para um planejamento futuro mais palpável e efetivo para a minha organização. E aí a gente entra rapidamente na parte dos antecedentes históricos da administração, para a gente não alongar muito. A gente tem, antigamente, quem dominava a administração eram as oficinas com os artesãos independentes, né? Pequenas escolas, profissionais autônomos, aqueles artesãos básicos que faziam sua atividade ali dentro da sua casa, né? Prestavam o seu serviço de maneira praticamente individual, em comparação com hoje em dia, né? Se a gente colocar um paradoxo aí, hoje em dia, né, você tem várias fábricas, você vê pela figura aí, que são totalmente robotizadas e interligadas com sistemas tecnológicos, né, de ponta. Você teve algumas influências dentro da ciência da administração, né, como a Igreja Católica, né, que influencia a administração na sua forma hierárquica de constituição, né? Então você tem pautado aí na Igreja Católica a parte da hierarquia, que é muito importante, a influência da organização militar, né, que você tem alguns princípios aí de direção e liderança que são muito importantes e vieram da organização militar, né, a influência de algumas ciências e ciências de vários tipos, né, social, cultural, política, a psicologia, que influencia muito também no comportamento do administrador, né, e dando atenção especial aí para a influência da Revolução Industrial. Essa talvez foi uma das mais importantes aí, que foi a introdução da máquina no setor produtivo e substituição da força humana, né? A gente hoje discute muito a implementação da tecnologia, que está substituindo também a força humana, mas a gente teve aí com a Revolução Industrial a introdução da máquina. Então, muitos processos, né, a mão de obra ela começa a se tornar um pouco mais especializada, que são aquelas pessoas para saber lidar com a máquina. Então, níveis gerenciais, você começa a organizar toda a sua empresa aí, porque você muda, né, com a introdução da substituição lá da máquina a vapor pela eletricidade,
você tem algumas automações dentro da organização. Então você transforma tudo numa lógica de trabalho, a lógica de comunicação entre os funcionários. A influência dos economistas liberais, já coloquei aqui para vocês também o Adam Smith, né, com a sua obra lá, A Riqueza das Nações, falando objetivamente aí, né, num foco maior, da mão invisível que controla o mercado, ou seja, o mercado ele se autorregula, é o que eu falo para vocês. Quem coloca o preço no seu produto? E aí? O mercado, né? O mercado coloca o preço, é ele que vai falar quanto que vale o seu produto. Então o mercado ele se ajusta, né? Esse é um conceito muito importante dentro da administração aí. E os primeiros empreendedores, né, que começaram lá desde os artesãos antigos até, né, esses primeiros empreendedores aí que influenciaram muito a administração com suas lógicas de mercado, né? A gente vai ver na semana 2 aí o Fordismo, o Toyotismo. Então essas são pessoas que vêm inovando no nosso mercado, né? Inovando dia a dia. Você tem como hoje um exemplo o Steve Jobs, né? Que apesar de, né, já ter falecido, deixou um legado muito grande. Então são essas pessoas que vão influenciando no mercado como um todo. Ok, pessoal? Aí agora só para a gente finalizar a nossa semana, é muito importante, né, a gente observar algumas dicas gerais da disciplina do Moodle, né? Sempre a participação dos fóruns, né, que você deve fazer interagindo com seus colegas de turno, participando sempre dos exercícios que lhes são solicitados, fazendo as atividades dentro do prazo estabelecido, isso é muito importante, né, para uma efetivação da nossa disciplina, né, e assistindo os vídeos sempre com um caderno. O caderno é muito importante para você fazer as anotações de tudo que foi falado na videoaula, ou no vídeo complementar, ou no material suplementar de estudo, né? Então sempre estudando os slides e fazendo as anotações. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa primeira semana. Bons estudos, espero vocês na semana que vem.